Eu conheci a Laiane quando a gente estava no sexto ano. E nessa época, eu não sei o porquê, mas a gente era arqui-inimiga, sabe? A gente nunca tinha brigado nem nada do tipo, mas o nosso santo não batia. E aí, por ironia do destino, quando eu estava no primeiro ano, nós duas se reencontrou e a gente acabou se tornando melhores amigas. E assim, daquelas inseparáveis. Depois disso, a gente virou um grude que não largava por nada. E foi assim por muitos e muitos anos. No meu casamento, a Laiane foi minha madrinha. Quando meu filho nasceu, ela foi madrinha do meu filho. Quando o filho dela nasceu, eu fui madrinha do filho dela. Nós éramos assim apaixonadas uma pela outra, sabe? E a gente convivia muito e falava muito e dividia tudo das nossas vidas uma com a outra. E aí, em 2017, a Laiane ela começou a se queixar que ela tinha muitas cólicas. Ela dizia assim que era como se fosse cólica de gases. E no começo a gente até ria disso, a gente brincava, a gente zombava, ela mesma zombava disso. Só que ela começou a reclamar que estava muito frequente e estava ficando cada vez mais intensa. E aí eu preocupei e eu falei assim, amiga, então vamos no médico, né? Porque você vai ficar sentindo dor. Mas a Laiane, ela falava assim, não, eu não vou no médico por causa de gases, tá maluca, amiga? Eu tô tomando um chazinho aqui que a minha avó me ensinou, vai passar. Só que não passava. E eu tava desconfiada que não era só gases, porque a Laiane ela emagreceu demais, sabe? De uma hora para outra. E aí o tempo ia passando, cada vez mais ela se queixava dessas tal cólicas, cada vez mais ela tava com sintoma diferente, ela já não comia bem, ela sentia muita dor e ela tava emagrecendo cada vez mais. Só que para cada sintoma que surgia, a Laiane inventava um chá novo. E aí um dia ela estava na minha casa e ela começou a sentir a tal cólica que ela reclamava. E ela falou assim, ai amiga, tô sentindo dor, eu vou no seu banheiro. Eu falei assim, tá bom. E ela entrou pro banheiro e ela demorou, e ela demorou, e ela demorou. E quando ela saiu, eu vi que ela tava assim meio pálida, assustada. E ela falou assim, amiga, aconteceu uma coisa muito estranha. E eu falei assim, o que foi, Laiane? E ela falou assim, eu fiz o número 2 e sangrou muito, nunca tinha acontecido isso. E aí naquele dia eu estourei com ela. Naquele dia eu falei assim, amiga, você querendo ou não, a gente vai no médico, isso não é normal, tá louca? Você sente dor desse tanto e agora você tá falando que tá sangrando, isso não é normal, você não tem escolha, vai embora pra sua casa se arrumar que eu vou te levar no médico. E aí nesse dia, ela mesma estava assustada, então assim, ela nem questionou muito, sabe? Ela foi embora, arrumou, eu me arrumei também e eu fui na casa dela buscar ela. E aí a gente foi no hospital, eu entrei no consultório com ela para poder falar, sabe? Falei pro médico que ela sentia muita cólica, que tinha acontecido isso, acontecido aquilo. O médico foi, examinou ela ali mais ou menos e passou um monte de exame. E aí eu lembro que a Laiane, ela tava até preocupada, sabe? Porque depois daquele dia que sangrou, ela disse que todas as vezes que ela ia, tava sangrando. E eu ainda tentava acalmar ela, falava assim, não, amiga, agora você já foi no médico, seja o que for, você vai tratar. E aí, quando saiu os primeiros exames, começou o nosso pesadelo. No dia que ela foi buscar, eu não pude porque eu tinha ficado com o filho dela, né? Não tinha com que ela deixar naquele dia, ele tinha só 3 aninhos na época. Então eu fiquei com ele. E aí ela passou direto lá em casa com esses resultados de exame e ela tava inconsolável. Ela tava assim, desesperada, sabe? O que que foi, amiga? O que que foi? E ela me disse assim, amiga, o médico me disse que pelos primeiros exames tudo indica que eu tô com câncer no intestino. E eu assustei também, né? Porque câncer é uma palavra que, tipo, assusta muito a gente. Eu falei, amiga, como assim? E ela falou assim, ele disse que infelizmente tudo indica que sim. E agora ele quer fazer a biópsia, né? Pra ver se é benigno ou maligno, pra ver como que tá. E ela muito desesperada. E eu sempre tive muita fé em Deus, sabe? E eu ficava assim, amiga, calma. Pode ser que seja, mas pode ser que seja só, sei lá, um tumor benigno, que o tratamento vai ser simples e que você vai ficar boa, você vai ver, tem fé em Deus.
E aí eu falei tanto pra ela, sabe, que a Laiane, ela acalmou e naquele dia a gente conseguiu até sorrir de novo. E aí ela fez essa biópsia e demorou tanto para sair o resultado. A gente tava todo mundo tão angustiado, sabe? Porque, como ela mesmo dizia, o filho dela tinha 3 aninhos naquela época. E aí saiu o resultado da biópsia e no dia que ela foi buscar o resultado da biópsia, eu fui com ela, fui eu, o marido dela. E nosso mundo desabou, né? Naquele dia, o mundo de todo mundo desabou. Quando o médico viu o resultado da biópsia dela, ele disse assim que era maligno primeiro e que no estágio que estava, quase que nem tinha mais o que se fazer, que o câncer dela já tinha se espalhado demais, que praticamente o tratamento ia ser só paliativo, mas que não tinha muito o que se fazer mais. E ele disse assim que se ela tivesse procurado o hospital uns meses antes, que talvez teria, sabe, que seria mais fácil, mais simples, mas que da forma que estava ali, só por Deus. E eu tentei ser forte, sabe, porque eu sabia que apesar de tudo, né, além de toda dor, de todo o sofrimento físico que ela estava passando, tinha também o emocional. Porque o médico tinha praticamente acabado de dizer para ela que ela ia morrer, né, que ela ia separar do marido, que ela ia deixar o filho. Então eu queria ser forte, mas naquele momento eu falei com a minha amiga e eu desabei ao lado dela, porque eu não queria acreditar que a minha amiga, a minha irmã, que ela tava com uma doença que ia matar ela, sabe? E em toda a luta da Laiane eu tive com ela a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada exame que ela precisou fazer, a cada tratamento que ela foi. E a minha amiga, ela só foi definhando, só foi emagrecendo, só foi acabando. E o próprio tratamento fazia mal para ela. E eu já também quase não estava suportando mais ver ela naquela situação. E nos últimos dias de vida dela, ela internou porque ela estava muito mal, ela estava dessa grossura. E aí eu falei pro marido dela que eu queria ficar com ela no hospital, que eu não queria desgrudar, porque eu sentia que eram os últimos dias de vida dela. E ele me disse que também queria, então a gente combinou que a gente iria revezar. Um dia ele ia ficar com ela e no outro eu ia. E eu lembro que quando era a minha noite de dormir lá com a Laiane, ela gritava tanto de dor, ela gritava tanto. Ela pedia socorro, ela pedia pelo amor de Deus para os médicos aplicar morfina nela, porque só a morfina aliviava um pouco as dores que ela sentia, nem tirava tudo, outra coisa não tirava. E naquela altura, sabe, eu nem conseguia pedir a Deus mais para curar a minha amiga. Eu só pedia a Deus para tirar ela daquela situação, para dar descanso para ela, porque do jeito que ela tava não era vida mais. A minha amiga tava em cima de uma cama, sem se alimentar, sem conseguir levantar para ir no banheiro e só sentindo dores. Aquilo não era vida mais. E aí, no dia que aconteceu, eu fui, né, de manhã para poder trocar de turno com o marido dela. Ele tinha dormido e aí eu fui de manhã, que eu ia ficar o dia e a noite. E quando eu cheguei no hospital, que ele me viu, ele já veio desesperado, ele já veio em prantos. E eu já sabia da notícia, eu já sabia o que tinha acontecido. E ele me falou que a Laiane tinha acabado de falecer. Naquele momento ela tinha acabado de falecer. E eu vou te falar a verdade, que quando ele me deu essa notícia, eu não consegui chorar, eu não consegui sentir dor, eu não consegui sofrer, porque eu tinha sofrido tanto junto com a minha amiga, eu tinha visto tanto ela sofrer, que ali eu entendi que a minha amiga, ela não tinha morrido, ela tinha descansado. A minha amiga, ela sofreu muito. A minha mãe, ela fala assim que ninguém morre de véspera, que todo mundo já vem na terra com a hora marcada para voltar. Só que nada tira da minha cabeça que se eu tivesse obrigada a Laiane a ir desde o começo, se eu tivesse insistido, se eu tivesse arrastado ela, eu tenho certeza que ela teria se salvado.
Então, o que eu tenho para te dizer é que se você tiver qualquer problema, qualquer coisa de errado no seu corpo, vai no médico, ele estudou, ele vai saber te falar se aquilo é normal ou não, se aquilo é uma coisa grave ou não. Não fique em casa confiando em chá, em simpatia ou sei lá, qualquer coisa, vai no médico, pelo amor de Deus. Não é fácil a gente perder uma pessoa tão querida assim. Eu posso te falar que ainda hoje, ela morreu no final de 2018 e ainda hoje eu sinto como se tivesse acontecido ontem. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que história forte, pesada essa de hoje, né? Muito triste o que aconteceu aí, uma amizade de anos, né? Como a menina da história falou, elas eram praticamente irmãs. Então, assim, eu posso imaginar que não foi nada fácil para ela, muito menos para a família. E o que ela deixou de lição aí no final é muito válido. Às vezes a gente tem uma dor, né? Tem alguma coisa incomodando que a gente fica confiando, ah, não, é só isso. Minha vizinha deu isso igual, tomou tal chá, tomou tal remédio e melhorou. E cada corpo é um corpo. Às vezes o que a sua vizinha teve não é a mesma coisa que você tá tendo. E só os médicos que vai poder te falar se isso é normal, se isso é grave ou não, porque eles estudaram justamente para isso, né? Então, assim, fica atento ao seu corpo, a qualquer sinal, sabe, que tem alguma coisa errada, que não tá certa, qualquer dor, procura um médico, que eles estão aí para isso mesmo e evite, né, um sofrimento maior para você e para a sua família. Porque, como a menina da história mesmo disse, não é fácil a gente perder uma pessoa tão querida assim, né? Todo mundo sabe aqui que tem pouco tempo que isso aconteceu aqui na nossa família também. E eu posso dizer também, posso fazer as palavras dela, que realmente não é fácil. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. A história eu sei que não dá. Dê seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu postar história nova. Me siga lá no Instagram, é esse que está passando aí na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que está passando aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Eu sempre gosto de falar, porque eu não quero ninguém falando assim, que ela tá enganando, ela tá mentindo. A minha intenção aqui é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau! Fui!